Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, nossos cursistas do GPEM, para mais um encontro síncrono. Agora estamos no módulo 2 e com as oficinas de número 2. Então, hoje nós vamos conversar um pouco com as professoras Jane Guidão e a professora Adriana Medeiros. A professora Jane Guidão está ministrando a oficina 2, Estratégias para a Formação Continuada de Professores para o Ensino Médio. Essa oficina 2, ela pertence ao percurso 2, que é preferencialmente direcionado para os coordenadores pedagógicos, toda a equipe administrativa, para professores que atuam no sistema escolar e estão aqui conosco no GPEM, realizando as suas atividades pedagógicas, atividades de formação. E nós temos também na oficina 2, no percurso 1, direcionada para os gestores das nossas escolas, a oficina Estratégias para a Alocação Docente e o desenvolvimento profissional dos professores do ensino médio com a professora Adriana Medeiros. Então, com estas boas-vindas a vocês que nos acompanham esta noite, dia 15 de julho, em mais um encontro síncrono. Nós desejamos que vocês aproveitem ao máximo os conteúdos, as apresentações, os encaminhamentos que serão direcionados hoje e permaneçam conosco até o final da disciplina, da oferta das duas oficinas. Então, agradecemos a presença de vocês, nossos alunos que estão nos polos de Manacapuru, Lábrea, Borba, Tabatinga, Manaus, e temos mais um polo, Parintins. Então, sejam bem-vindos, nossos mediadores pedagógicos que estão conosco, e fiquem até o final. Então, agora, sem mais delongas, eu convido para fazer a sua exposição no encontro síncrono a professora Jane Guidão com a oficina 2 do percurso 2, Estratégias para a Formação Continuada de Professores para o Ensino Médio. É com você, professora Jane. Caro cursista, seja bem-vindo à nossa aula síncrona da oficina Estratégias para a Formação Continuada de Professores nas Escolas de Ensino Médio. Hoje nós vamos trabalhar em cima das atividades que estão nesse percurso formativo, que nós vamos desenvolver dentro desse percurso formativo. Então, essa oficina, a Estratégia para a Formação Continuada de Professores de Ensino Médio, ela está dividida em duas sessões. Primeiro, é o papel do gestor escolar no desenvolvimento profissional dos professores nas escolas de ensino médio. E segundo, é estratégias formativas para esses professores que atuam no ensino médio. Então, o que a gente entende, né, com a junção dessas duas sessões, desse estudo, é que o desenvolvimento profissional docente é um dos principais fatores de melhoria da aprendizagem. E o gestor escolar, ele tem um papel estratégico nessa construção, na construção de uma cultura de formação dentro da escola. Então, nós vamos estar trabalhando dentro dessa abordagem, da importância, né, desse desenvolvimento profissional desse docente. E o papel também principal, né, o papel importantíssimo do gestor escolar, como uma figura estratégica na construção, né, dessa cultura de formação dentro da escola. Bom, então, na seção 1, nós vamos trabalhar o papel do gestor escolar no desenvolvimento dos professores do ensino médio, e nós vamos estar respondendo esses questionamentos, nós vamos estar refletindo sobre esses questionamentos. Formação da escola para quem? Formação da escola para quê? E quem é o formador? Vamos lá.
Quem é o beneficiado com a formação na escola? Para quem é essa formação na escola? Eu beneficio o meu professor, eu beneficio o meu coordenador pedagógico, o gestor, ele é beneficiado, eu beneficio a comunidade escolar. Então, vocês percebem que é um conjunto, a minha comunidade, né, ela é beneficiada, todos ganham com essa formação na escola. E a formação na escola para quê? O que eu busco com essa formação na escola? Eu busco aperfeiçoar a prática docente, eu busco fortalecer o trabalho em equipe, eu busco desenvolver competências profissionais, eu busco a criação de uma cultura colaborativa, né? Então, eu busco muitas coisas, né? Então, essa formação ela vai trazer várias melhorias, né, dentro ali da minha comunidade escolar e para todos que participam, todos os pares que participam da escola. E quem é o formador? Quem pode exercer esse papel de formador? O gestor escolar, o coordenador pedagógico, os professores convidados, um especialista externo. Posso convidar um especialista externo em cima de conhece um assunto, que é de extrema importância para eu trazer para dentro da escola. Eu trago alguém. E eu posso também trabalhar com o meu professor. Pô, eu trabalho uma cultura de formação dentro da minha escola. Eu posso ter professores extremamente capacitados para estar formando, trabalhando essa formação continuada ali dentro também, né? Então, são várias pessoas, vários sujeitos que podem exercer esse papel de formador. E ainda dentro do nosso percurso da sessão 1, nós vamos produzir um quadro com forças e fragilidades, que eu me reconheço como gestor, e que eu preciso adotar estratégias formativas que vão favorecer o desenvolvimento profissional desse docente. Então, a partir do momento que eu conheço quais são as minhas forças ali dentro, né, da minha gestão e quais são as minhas fragilidades, eu vou conseguir trabalhar elas. Então, vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre algumas forças e fraquezas. Vamos lá, forças. Quais aspectos da gestão favorecem a formação continuada? Quais são as minhas forças? Eu tenho uma liderança comprometida, então eu me comprometo com o meu grupo, com os meus pares, com a minha comunidade. Eu trabalho em planejamento coletivo, né? Convido todos para trabalharem comigo um planejamento, os problemas, o que vai ser resolvido, o que nós vamos estar mitigando naquele momento, quais são as prioridades que nós vamos estar, né, resolvendo. Eu trabalho com acompanhamento pedagógico, tenho um acompanhamento pedagógico muito forte também, é uma das minhas forças, das minhas fortalezas, e eu tenho a cultura da colaboração. Eu colaboro, eu incentivo a colaboração dentro da minha escola. Então, eu identifiquei essas forças, eu, como gestor, identifiquei essas forças. Mas eu também identifiquei algumas fraquezas, dificuldades que impedem a implementação de estratégias formativas. Eu identifiquei que eu tenho resistência a mudanças. Eu não gosto de mudanças. Não gosto quando eu recebo um professor novo, mas eu não gosto Eu tenho resistência a essas mudanças. Eu não gosto de mudança, eu gosto do jeito que está, não gosto de nada que seja mexido. Isso é uma fraqueza. Mas também tem escassez de recurso, né? O recurso que eu tenho, eu não consigo trabalhar, né? Eu não consigo trabalhar aquele recurso, eu não consigo priorizar. O recurso já é escasso, mesmo assim eu não consigo priorizar, isso é uma fraqueza. Eu tenho uma sobrecarga administrativa muito grande, eu tenho que trabalhar, a gestão é necessário, eu sou gestor, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar cuidando de outras coisas também que fazem parte ali, né, da minha escola. E eu tenho uma sobrecarga muito grande, eu não consigo absorver tudo. Eu quero absorver tudo
Mas eu não posso absorver, né? Preciso delegar competências, digamos assim. Né? E assim, a cultura da colaboração, digamos. Né? Eu não tenho uma cultura de colaboração, gente. Eu preciso ter uma cultura de colaboração. Né? Então, ali eu dizia que era uma fortaleza a minha cultura da colaboração. Eu me sentia, eu achava que eu sabia trabalhar uma cultura da colaboração, mas ao mesmo tempo eu identifico que ela é uma fraqueza, ao mesmo tempo que ela é uma força, ela é uma fraqueza, porque existem alguns pontos ali dentro dessa cultura da colaboração que eu me sinto engessado. Né? Eu gosto da colaboração de todos, mas a última palavra é a minha, né? A única decisão vai ser a minha. Então, isso é uma fraqueza minha, por mais que eu adote, né, um tipo de cultura que eu identifico que a colaboração é forte, para mim é uma fortaleza, mas, ao mesmo tempo, tem pontos dela que, para mim, são fraquezas. E vamos agora para o percurso 2. Né? Ali, o percurso 1, nós vamos trabalhar em cima daqueles artefatos. No percurso 2, gente, esse percurso 2, nós vamos trabalhar num plano de estratégia formativa. Então, esse plano de estratégia, você vai estar trabalhando uma temática principal. Você vai estar trabalhando, você vai justificar o seu plano. Qual é o meu plano? Eu vou estar justificando, eu vou dar um diagnóstico do plano, eu vou dar um objetivo, qual é o meu sujeito, qual é o meu público-alvo, qual a estratégia que eu estou utilizando. Eu vou ter um cronograma e eu vou ter uma avaliação. Vocês percebem um plano de estratégia formativa. Vocês lembram do nosso plano de ação. Nós temos um plano de ação de melhoria. Nós vamos estar agora trabalhando um plano de estratégia formativa. Eu tenho que criar uma estratégia de melhoria, de crescimento, que vai beneficiar toda a minha equipe. Perfeito? Essa atividade, ela é avaliativa, tá? Vale nota, né? Ela vale ponto. E nós vamos estar aqui à sua disposição, eu estarei, os nossos tutores também, os colegas tutores vão estar aí com vocês, em caso de dúvida, certo? Nós estamos aqui à disposição. Então, bons estudos, continuem, não desistam, fiquem conosco e nós nos vemos na próxima aula. Agradecemos a professora Jane por este precioso tempo dedicado aos nossos cursistas, com as orientações, os encaminhamentos. Professora Jane, muito obrigada. E agora, continuem conosco, acompanhando a oficina da professora Adriana Medeiros, ministrada pela professora do percurso 1, Estratégias para a alocação docente e o desenvolvimento profissional dos professores do ensino médio. Então, professora Adriana Medeiros, está com você a palavra. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu sou a professora Adriana, estou no curso com essa oficina, Aprofundamento de Estratégias para a Alocação Docente e o Desenvolvimento Profissional dos Professores no Ensino Médio. Essa oficina, ela tem o período do dia 3, né? Nós já estamos em andamento com ela e vamos até o dia 30/7. Então, esse material, do qual vocês já estão fazendo uso, ele tem como professores autores, o professor Ezequiel, que é professor efetivo do Instituto Federal do Paraná, e o professor também Astor Vieira Júnior, que é mestre em Cultura e Turismo, e professor e servidor do Estado da Bahia. E como mediadora, eu estou aqui
com vocês, né? Eu sou pedagoga, especialista em educação infantil, literatura e ensino, trabalho na UFAM, no município de Humaitá, né? E fiz a seleção para compor o quadro dos professores do curso do GEPEN. Então, a nossa ementa é as possibilidades para alocação docente no contexto da Política Nacional do Ensino Médio. Vocês devem estar, desde o início do curso, falando sobre essa política muito importante para o ensino médio. E, além dessa, nós temos a compreensão do desenvolvimento profissional docente nessa etapa da educação básica, os desafios da aprendizagem da docência no ensino médio. Os objetivos é analisar e desenvolver estratégias eficazes para a alocação docente e o desenvolvimento profissional do professor do ensino médio, com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei 14.945, de 2024, visando a construção de uma educação média, equitativa, de qualidade e alinhada aos direitos dos estudantes e à valorização dos professores de educação. Então, para começar, vocês devem ter visto no nosso material que nós temos 2 textos na disciplina. Um deles é uma entrevista com o professor Lia Schurman, que foi desenvolvido por 3 pesquisadores brasileiros, e que ele trata sobre o profissionalismo docente e as estratégias e fundamentos para o fortalecimento da formação e da prática. Então, quem é o professor Lee Schurman? Lee Schurman foi um professor emérito, ele faleceu em 2024, da Faculdade de Educação da Universidade de Stockholm, e um dos mais importantes intelectuais e pesquisadores da educação, e tem influenciado a reflexão e a concepção contemporânea a respeito da profissão docente, né? A gente, que é da área de educação, a gente tem vários teóricos, vários estudiosos que trabalham com a formação docente. Nessa oficina, a gente vai trabalhar com esse estudioso que desenvolveu muitas pesquisas relacionadas à formação docente. E é um assunto muito interessante, importante, principalmente para nós, né, que estamos em constante formação. Nós aqui, nessa especialização do GEPEN, nós estamos num processo de formação. Então, o que é ser professor? O texto da entrevista começa primeiro com essa pergunta: o que é ser professor? Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta: o que é ser professor? E para o estudioso, ele diz o seguinte: um professor é alguém que utiliza seu conhecimento, formação e experiência e bagagem cultural para impactar a mente e o coração dos jovens, sob sua responsabilidade. Ele realiza isso escutando os estudantes cuidadosamente, dialogando com eles sempre que necessário e criando experiências únicas que eles não teriam de outra forma. Ao tocar os corações e mente dos alunos, o docente assume a responsabilidade pelas transformações geradas. A preparação profissional exige o desenvolvimento de 3 tipos, e aí ele vai defender que a profissionalização docente, que a gente nem usa muito esse termo aqui no Brasil, né? A gente fala de capacitação, a gente fala de reciclagem, a gente fala de outros nomes, mas ele trabalha com esse termo profissionalização docente. É um termo muito utilizado nos Estados Unidos, como também na Europa. E ele vai dizer o seguinte: para que tenha esse desenvolvimento desse profissional, então tem 3 hábitos que têm que ser desenvolvidos: os hábitos da mente, os hábitos da prática e os hábitos do coração. Chega a ser poético da forma como ele traz. Eu acho que quando vocês leram a entrevista, né, que é o primeiro texto da primeira sessão, vocês viram que texto gostoso é esse que vai falar do que é ser professor. E aí, quando ele fala dos hábitos da mente, ele diz que o professor precisa pensar como um membro do corpo profissional. Eu preciso ter consciência da minha importância na educação.
não apenas de um ponto de vista neurológico, mas um sentido mais amplo, um sentimento também mais amplo do que é ser professor, da responsabilidade que nós temos na sociedade. Os hábitos da mão. Você precisa desenvolver os hábitos da prática ou os hábitos das mãos, e não se trata apenas do trabalho manual, mas de técnica. Né? É preciso que nós, como professor, a gente desenvolva técnicas. Não é à toa que nos cursos de licenciatura nós temos a disciplina de didática, né, que a gente trabalha, como é que a gente vai desenvolver um conteúdo. E, por fim, ele fala dos hábitos do coração, que é a integridade, os valores morais, um senso de responsabilidade, uma missão, um compromisso. E aí ele vai falar da questão da ética, que tem que ter, você tem que ter o conhecimento, tem que ter a técnica, mas você também tem que ter a ética. O professor tem que ter essa ética dentro da sua profissão. E o que é ser um professor? E ele diz o seguinte: o professor é alguém que usa conhecimentos, experiências, formação e bagagem cultural para mexer os corações e mente de pessoas jovens pelas quais é responsável. E uma vez que você mexe com o mundo, você é responsável pela bagunça que fez. Então, aí ele fala dessa responsabilidade, que o despertar no outro, o desejo, despertar no outro a vontade de levar o conhecimento e sentir-se responsável por isso. Eu, ao ler o texto, estudar o texto, eu vi uma veia poética e a sensibilidade, né, do qual ele traz esses termos que ele trabalha. E um dos conceitos que o professor Schoeman ele vai trabalhar é o CPC. O que é o CPC? Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. É um dos primeiros conceitos que ele desenvolve na sua trajetória. Essa definição chama atenção para um aspecto muito próprio da profissão docente, que é aquilo que vai além do simples acúmulo de saberes sobre uma determinada área. Por exemplo, ele enfatiza que não é a mesma coisa compreender o que é gravidade dentro da física e ensinar o que é gravidade. Para ensinar, é preciso refletir sobre as múltiplas formas pelas quais esse conceito pode ser representado e aprendido, bem como quais são as estratégias de ensino, experiência e aprendizagem mais produtivas para que todos os alunos desenvolvam a compreensão sobre o conteúdo. Além disso, cabe ao professor identificar quais são as incompreensões recorrentes dos alunos, sabendo como lidar com elas. Por fim, o docente precisa saber como articular as diversas identidades dos alunos e seus conhecimentos prévios com o objeto do conhecimento em si. Né? A gente ouve muito falar, tem que partir do conhecimento prévio dos alunos para desenvolver um conhecimento mais amplo. E aqui ele vem falar sobre isso, né, que o professor ele precisa, para ensinar o que é gravidade dentro da física, ele precisa não só trazer a gravidade é isso, não, ele precisa saber os que os alunos sabem e fazer, expor situações que levem à compreensão desse aluno para entender a gravidade, onde é que ela está no nosso dia a dia. Então, essas questões, né, que a gente hoje fala, ele já discutia há bastante tempo. Quais são as ações essenciais que podem ajudar as universidades a melhorar a qualidade de formação que elas oferecem aos professores? A gente tem esse artigo, e nesse artigo, os pesquisadores que foram entrevistados vão fazendo levantamento, fazendo questões para que ele responda. E teve essa pergunta: quais são as ações essenciais que podem ajudar a universidade a melhorar a qualidade da formação que elas oferecem aos professores? Porque a universidade é esse espaço, essa instituição, né, que tem a missão de fazer
a formação inicial, a formação dentro da instituição é a nossa primeira, né? Quando a gente vai se formar como professor, a gente já tem vários conhecimentos de várias coisas, mas essa formação institucional é a universidade que nos dá. E ele vai dizer que a ideia que um profissional sai da universidade completamente pronto no dia seguinte à formação é uma fantasia. A gente sabe, eu sou professora de estágio, e isso a gente ouve muito dos alunos, que se deparam com situações, mas eu não vi isso na universidade, chego na escola e tem isso. A universidade não tem capacidade de ensinar, e a gente não está pronto, mesmo que a gente tenha muitos anos de docência, tem coisas inesperadas que a gente não vai saber lidar e a gente vai aprender, né, na prática a resolver os conflitos que a gente se depara, os desafios, não só conflitos, mas os desafios com os quais a gente se depara. O objetivo das instituições deve ser entregar ao mundo um principiante bem iniciado, preparado para o começo, pronto para aquecer por meio do exercício da prática. Para melhorar essa qualidade, as universidades precisam oferecer oportunidades reais para os estudantes lidarem com os problemas práticos e garantir o contato com profissionais exemplares. E aí, no texto, ele fala da importância que é esse licenciado, né, está lá o aluno de licenciatura, desde muito cedo, irem às escolas. Aí ele fala, os médicos muito cedo começam aí. Os alunos que fazem medicina muito cedo começam nos hospitais, assim, os alunos da enfermagem. E os alunos da licenciatura têm que se aproximar dessa prática. Hoje a gente tem, no Brasil, a gente tem o PIBID, que é um programa muito interessante, que leva os alunos, né, a partir do terceiro período, se não me engano, para as salas de aula. Que aí não tem esse estranhamento que tem se eles forem só para os estágios nos finais dos cursos. Eu já tive aluno de desistir do curso de pedagogia a partir do momento que foi para o estágio. Não, isso não é para mim. Eu vi uma coisa na universidade, chego na escola, é outra coisa. Então, ele vai defender essa aproximação do licenciado desde muito cedo, como são em outros cursos. E aí, os entrevistadores dizem assim, então, quais os conselhos que você daria para o futuro, para os pesquisadores, para os professores e para as políticas públicas? E aí ele apresenta 3 conselhos. Para os pesquisadores, valorize a pesquisa centrada na prática escolar. O estudo fundamentado do cotidiano de sala de aula deve receber o maior prestígio e recurso dentro da academia. Que aí ele vai, até diz lá no texto, que as pesquisas voltadas para as práticas, elas não têm um valor dentro da academia como aquelas outras pesquisas que são desenvolvidas de outra forma. E aí ele diz, os pesquisadores têm que trabalharem, têm que se aproximarem da prática. Então, valorize a pesquisa centrada na prática. Para os professores, nunca parem de se educar amplamente, né? Amplamente. Quando ele fala nunca pare de se educar, e aí a gente lembra do Paulo Freire, quando ele diz assim, né, que nós somos um eterno aprendiz. A gente está sempre aprendendo. A nossa formação é constante. E ele diz assim, nunca parem de se educar amplamente. Visitem museus, leia arte, assista teatro, e usem toda a riqueza cultural do mundo. O que está mais próximo da gente? Não só a formação acadêmica, mas uma formação ampla, uma formação humana. E é esse conselho que ele dá para os professores. E para as políticas, para os gestores, diz assim, lembre-se que deter o poder político não equivale a deter mais sabedoria. Desenhe sistemas, mentorias protegidas e dê autonomia ao professor.
A nossa oficina tem esse texto, que é uma entrevista com o professor Schomen, mas aí nós temos na outra sessão, nós temos outro texto que também vai falar sobre a profissionalização do professor. E esse outro texto, que também tem o nome Desenvolvimento Profissional dos Professores, que é da Márcia Souza Holden, é um texto de 2018. O primeiro era um texto de 2019. E nesse artigo, ela é objetiva discutir o conceito de desenvolvimento profissional, que ela vai chamar de DPD, e sua implicação nos processos formativos de professor e dos estudos de Marcelo Garcia e de Oliveira Formosinho. E ela faz uma discussão sobre o desenvolvimento profissional a partir desses dois estudiosos europeus, o Marcelo Garcia e a Oliveira Formosinho. Quem é pedagogo aqui já ouviu falar muito da Oliveira Formosinho, que ela fala sobre os saberes docentes. Quais são os saberes que nós precisamos ter para ser professor? Ela faz essa discussão num livro chamado, acho que é Contextos, Professores e Contextos, eu não lembro bem o título aqui, mas é uma excelente pesquisadora nessa área, os dois. Eu conheço mais a Oliveira Formosinho. E a Márcia, ela vai pegar esses dois pesquisadores e vai discutir a questão do desenvolvimento profissional dos professores. E ela levanta duas questões. Que práticas docentes podem ser contributivas para o processo de desenvolvimento dos professores? Quais são as práticas que nos ajudam, nos auxiliam a ser professores? Que reflexões são necessárias para que o espaço de trabalho, ou seja, a escola e suas especificidades, possam participar do processo de desenvolvimento profissional do docente? Então, ela pega essas duas questões com esses dois teóricos e vai discutir a profissionalização docente. Então, o Marcelo Garcia, ele vai falar que o desenvolvimento profissional docente é definido como um processo contínuo, individual e coletivo, contextualizado no local de trabalho, a escola, que expande as competências profissionais por meio de experiências formais e informais, superando a justaposição tradicional entre formação iniciada e continuada. Então, o Marcelo ele vai dizer que esse desenvolvimento ele se dá de forma individual e coletiva. Todos nós aqui, enquanto professores, hoje eu trabalho no ensino superior, mas eu fui durante 15 anos professora de educação básica, trabalhando com os primeiros anos do ensino fundamental, e a gente sabe que no dia a dia, com os colegas, a gente aprende muita coisa. Tem uma atividade no dia da reunião dos professores, determinado professor fala, eu desenvolvi tal atividade, deu certo, eu estava com tal dificuldade, e apliquei tal atividade. E assim, a gente vai aprendendo a ser professor também, né, com os outros colegas. Então, por isso que ele fala que esse desenvolvimento profissional, ele é coletivo e é individual. E a escola é esse espaço importante de aprendizado do professor. Ele aponta também 4 áreas didáticas fundamentais que constituem a aprendizagem da docência. A escola e sua organização, ou seja, o espaço da escola, o currículo e o nível de autonomia concedido ao professor para tomar decisões, a própria atividade de ensino e a profissionalidade docente focada no professor como pessoa e sujeito que aprende. Né? Interessante quando a gente fala sobre o currículo, muitas vezes a gente pensa que é essa camisa de força, né? Mas o professor ele tem essa autonomia, né, de desenvolver os conteúdos do currículo. O currículo jamais é essa coisa engessada, né, que está lá uma lista de conteúdos e você vai trabalhar aquela lista de conteúdos, mas você vai colocar ali muita coisa do que você sabe sobre determinado assunto
e também as suas experiências de vida, você vai colocar naquele currículo. Então, a Diana for ministrar uma disciplina e a professora, por exemplo, a professora Jane, então nós somos duas pessoas, né, que se pegarmos o mesmo conteúdo, nós faremos aulas diferentes, porque tem a questão de conhecimentos, né, da própria vivência, para exemplificar aquilo, né, que a gente está querendo ensinar, mediar. A perspectiva de desenvolvimento por Oliveira Formosinho, né? Porque ele pegou, a Márcia, ela pegou 2 estudiosos, o primeiro, o Márcio Garcia, e a professora Oliveira Formosinho. Para a professora Oliveira Formosinho, ela apresenta 3 perspectivas distintas sobre o desenvolvimento do professor. Desenvolvimento do conhecimento, de competência, baseia-se na ideia de que existe um corpo de conhecimento estável a ser transmitido ao professor para conferir maior competência técnica e flexibilidade pedagógica. A gente não pode negar que a gente precisa saber, né, de vários conteúdos que nos são que nós nos tornamos responsáveis por ensinar, e a gente precisa dominar aquilo. Desenvolvimento como mudança ecológica foca nas condições objetivas do ambiente de trabalho, abrangendo a gestão de tempo para diálogos e reuniões, a alocação de recursos materiais, a construção de uma cultura de trabalho colaborativo, em contraposição ao isolamento tradicional da profissão. E aqui ela se aproxima muito com o que o Márcio Garcia já fala, né, da escola como esse espaço de aprendizagem. Então, ela vai chamar isso como desenvolvimento, como mudança ecológica, que é o espaço da escola, e essa escola ela deve permitir essas vivências, e aí precisa construir essa cultura desse trabalho colaborativo. Ao contrário desse isolamento desse professor, cada um faz por si. Não, é importante que exista na escola esses espaços em que os professores possam conversar e trocar ideias sobre a sua vida de professor naquela escola. Aí, o desenvolvimento como compreensão pessoal entende que a atuação do docente é mediada pela totalidade que ele envolvendo suas crenças, histórias de vidas, maturidade psicológica, ciclos de vidas e os impactos da carreira profissional sobre a sua motivação. Então, quando ela diz que o professor ele tem essa compreensão pessoal, né, essa análise. Hoje eu sou, e todos nós fazemos esse exercício, né, quando eu comecei a ser professora lá da educação básica, e com 10 anos, como eu era professora da educação básica. Então, a gente vai adquirindo saberes, a gente vai adquirindo experiência, e a gente também vai amadurecendo psicologicamente. É isso que a Formosinho diz. A gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai tendo mais controle, né, no nosso fazer, tendo mais paciência, tendo mais... Quando eu faço, como eu falei, eu sou professora orientadora de estágio no curso de pedagogia da UFAM. E quando eu corrijo os planos de ensino dos meus alunos que vão para o estágio, eles colocam 20 atividades num dia. Em 4 horas tem 20 atividades. E aí eu vou dizer, não, tenha calma. Essa atividade você vai conversar com os alunos, você vai procurar saber o que eles sabem. Então, esse controle, essa maturidade, a gente vai adquirindo, né, no decorrer da nossa experiência na docência, que é o que a Formosinho, da Oliveira Formosinho, fala aqui. E aí, professores, quando ingressam nos cursos de licenciatura, eles não vêm como vasos vazios. Eles trazem consigo crenças que são constituídas
ao longo de sua história pessoal, considerando os aspectos familiares, escolas e profissionais. Não existe uma sala, eu até falo muito isso na minha sala de aula, não existe uma sala homogênea, nem na educação infantil, nem na educação, no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, na universidade, não existe salas homogêneas. As salas, as salas de aula, é um grupo de pessoas com diferentes saberes, a partir das suas histórias pessoais, dos seus aspectos familiares, escolares, profissionais. E a Formosinho, ela vai dizer que existem 3 categorias de experiência que constituem as crenças e os conhecimentos que os docentes desenvolvem sobre o processo de ensino. As experiências pessoais incluem aspectos da vida que determinam a visão do mundo, crenças em torno de si mesmo, em relação aos demais, ideias acerca das relações entre a escola e a sociedade, assim como sobre a família, a cultura, a procedência socioeconômica, étnica, o sexo, a religião, pode afetar as crenças acerca de aprender e ensinar. Porque essas crenças, que ela vem chamar de crenças, elas influenciam o nosso processo de ensinar. Tem coisas que a gente pensa, poxa, eu pensava que era assim, e depois que a gente vê outras pessoas falando, a gente amplia aquele olhar. Experiência com conhecimento formal. O conhecimento formal é entendido aqui como aquele sobre o qual se deve trabalhar na escola, as crenças acerca de matéria que se ensina, assim como a forma de ensiná-la. Então, um conhecimento formal. A gente sempre parte, como lá na educação básica, que a gente vai partir dos conhecimentos prévios, a gente sempre parte de um ponto, né? Determinado ponto de conhecimento. E esse conhecimento, ele é ampliado no nosso processo de ensino, né? E aprendizagem. Então, isso acontece em todas as etapas do ensino. A experiência escolar e de aula inclui todas aquelas experiências como os estudantes que contribuem de uma forma acerca do que é ensinar e o trabalho do professor, né? Então, essa experiência escolar inclui todas as nossas experiências de vida. Por isso que as aulas, elas são diferenciadas, mesmo que sejam os mesmos conteúdos, como eu disse anteriormente. Modelo de desenvolvimento profissional. E aí, no final do artigo da Márcia, ela vai apontar que a Formosinho vem trazer 5 tipos de modelos de desenvolvimento profissional. O modelo autônomo, baseado na aprendizagem autodirigida e independente do docente, por meio de leituras, pesquisas e autoavaliação, embora carregue o limite de um processo isolado e individualizado. Todos nós temos nossos processos de desenvolvimento profissional autônomo. Faz um curso pela internet, ou vai ler um livro, ou assiste um programa. Esses são modelos que a gente faz de forma isolada, sem o coletivo, sem a discussão do coletivo. Modelos baseados em observação, supervisão e apoio profissional mútuo. Centra-se na observação da prática de um professor por outro, de forma colaborativa e consensual, visando fornecer um feedback analítico para o aprimoramento mútuo. Esse é um modelo de desenvolvimento profissional muito interessante. Eu passei um tempo trabalhando numa escola em que existia esse modelo, né, de desenvolvimento. Era uma escola particular, no Rio Grande do Norte, de onde eu sou, e o pedagogo da escola, ele ia para a nossa sala de aula, a aula era gravada, e depois a gente sentava e íamos discutir, né, com os outros colegas também, né, como foi conduzida aquela aula. Então, isso me ensinou bastante
porque aí eu via coisas que eu podia melhorar em outra oportunidade. Também os colegas reconheciam coisas também, né, de aspectos positivos da forma que eu conduzia a aula, e era aquela troca de experiência, e todo mundo passava por isso. Uma semana era um professor, outra semana era outro professor, as aulas eram gravadas e a gente discutia. Modelo do desenvolvimento curricular, organizacional ou baseado em projetos. Pauta-se no engajamento coletivo para solucionar um problema prático, concreto, ou uma tarefa ligada ao currículo e à organização da escola. Então, aqui, a escola tem um determinado problema, as crianças sofrem bullying, ou a evasão de alunos. Então, vamos criar um projeto para resolver essa questão na escola. Então, a escola precisa se organizar para que todo mundo se engaje, né? Um engajamento coletivo para resolver o problema. Modelos por meio de curso de formação. Por exemplo, a gente está num modelo de formação, né, que envolve a aquisição de competências pré-determinadas em contextos estruturados, oficinas, palestras, cursos, recebendo críticas quando assume um caráter puramente pontual. E aí a Oliveira Formosinho, ela faz essa crítica, né? Quando é puramente pontual. Teve uma oficina, teve um curso, e isso não se leva para a reflexão, diferente do nosso curso aqui, que vocês têm atividades a serem realizadas posteriormente, né, a partir das discussões do material. Não é aquela coisa que faz, recebe aqueles conhecimentos e, posteriormente, não tem nenhuma atividade relacionada. Então, aí a Formosinho vem até usar uma metáfora do Paulo Freire, que vem chamar de educação bancária, né, que é só o depósito, depois você checa tudo e não acontece mais nada. E o outro modelo que a Formosinho vai defender, que é o modelo por meio da investigação para a ação. Fundamenta-se na realização de pesquisas pelos próprios docentes sobre problemas cotidianos de sua sala de aula ou escola, estimulando a autonomia. A autora reconhece que a visibilidade deste modelo no Brasil esbarra nas condições objetivas de trabalho na educação básica. Então, diferente do modelo que ela vai falar sobre a organização da escola para resolver um problema, esse outro modelo na minha sala de aula eu tenho crianças com muitas dificuldades de leitura, então eu vou fazer uma pesquisa para identificar quais são os problemas que estão acontecendo, que essas crianças elas têm tantas dificuldades. Então, eu, como professora, vou desenvolver essa pesquisa. E a Oliveira Formosinho e a Márcia também, que escreve o artigo, elas endossam que esse modelo é um dos modelos mais difíceis. Por quê? Porque nós, como professores, não temos tempo de nos dedicar a fazer a pesquisa estando trabalhando. Porque a docência, ela nos ocupa o espaço todo da vida. Então, para a gente ser professor e ser pesquisador, nós precisaríamos de tempo para desenvolver uma pesquisa. Por isso que ela fala da falta de viabilidade desse modelo, especialmente aí ela se dirige ao Brasil pela nossa carga horária. A gente sabe que tem colegas que trabalham de manhã numa escola, tarde em outra escola e à noite em outra escola. Na maioria das vezes, né, quase sempre, pelos salários que a gente recebe, que a gente precisa ter até 60 horas, 90 horas semanais. Então, esse modelo de desenvolvimento profissional, ele é muito distante da nossa realidade. Então, assim, nesses dois textos, a gente vai ver
o que tem em comum entre eles? O que tem em comum entre os dois textos é que os dois falam que existe o espaço, diferentes espaços para o desenvolvimento profissional, que a universidade é um espaço, né, de formação, mas existe outros espaços e outros lugares em que a gente continua desenvolvendo como profissional. E, por fim, eu quero encerrar aqui com um material que também está na nossa oficina, que é uma poesia do Braulio Bessa, que fala-se o que é ser professor, da importância. Eu trouxe só a primeira estrofe desse cordel para encerrar aqui essa nossa apresentação. Eu vou declamar aqui. Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso sonhador, transformador conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Muito obrigada, professora Adriana Medeiros, pela exposição. Um momento muito agradável para os nossos cursistas ouvirmos sobre a formação continuada, como é que esse professor ele pode pensar sobre o seu processo de formação. E nós, aqui no GPEM, estamos nesse percurso de formação. Nossos gestores passando por um processo de formação continuada, nossos professores, nossos coordenadores pedagógicos, todos aqueles que compõem a Rede Seduc, que estão aqui conosco, são convidados a refletir nas duas oficinas, para aqueles que estão matriculados nas obrigatórias e também nas optativas, sobre esse diálogo tão necessário, tão importante para nós, professores, gestores e coordenadores. Então, agora, nós estamos nesta transmissão gravada, tá? Reitero para os nossos cursistas, nós tivemos uma questão técnica em que não será possível realizarmos aqui com vocês, neste momento, a interação. Mas sabendo que vocês gostam muito deste momento de interação ao vivo com as professoras, nós disponibilizamos lá nas oficinas, na seção 2, um espaço dedicado para que você faça os seus comentários. Então, nós temos na oficina 2, ministrada pela professora Jane Guidão, um fórum disponível na seção 2 para que você faça seus registros, comentários, perguntas a respeito do que a professora Jane trouxe para a gente nesta noite. E também na oficina ministrada pela professora Adriana Medeiros, está disponível um fórum para que vocês também possam fazer esses registros. Entrem lá, deixem as perguntas de vocês, as dúvidas, curiosidades, ou até mesmo um comentário, que pode ser que não seja uma dúvida, né? Mas que seja um registro que você gostaria de fazer. Então, participe, as professoras estarão interagindo com vocês neste espaço dedicado às oficinas, especialmente as temáticas abordadas hoje no encontro com vocês. Então, para darmos os encaminhamentos desta noite, os encaminhamentos finais, eu vou passar a palavra agora à professora Jane Guidão, que estará fazendo o seu pronunciamento final a vocês. É com você, professora Jane. Obrigada, professora Leandra. Foi uma grande satisfação compartilhar este momento formativo com todos vocês. Eu reitero que nossa equipe permanece à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer o suporte necessário em relação às atividades propostas.
Não se esqueçam de concluir a atividade, socializá-la com o grupo e anexá-la na plataforma AVA, conforme as orientações do módulo. Eu desejo a todos um excelente percurso formativo e muito sucesso na elaboração das atividades. Muito obrigada pela participação e até o nosso próximo encontro. Obrigada, professora Jane. E agora a professora Adriana pode tecer suas considerações, encaminhamentos finais ao grupo. Então, gente, foi um prazer estar aqui, né, conduzindo essa oficina, e quero desejar a vocês, assim como a professora Jane, um excelente percurso, que esse espaço seja esse espaço mesmo formativo, de aprendizagem. E vocês têm uma atividade, que é a atividade que vai ser a mesma, tanto para mim como para a professora Jane, que é a elaboração de um plano de ação. Já que a gente está falando de formação de professores, essa é uma grande oportunidade de vocês reunirem na escola, discutirem os desafios que tem na escola e elaborar esse plano. Né? A gente tem lá o passo a passo de como deve ser desenvolvido esse plano, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição para orientá-los. Então, vamos fazer esse curso, esse momento tão rico que é o desenvolvimento profissional, como a gente está discutindo nessa oficina. Obrigada, professora Adriana. E eu deixo aqui a todos vocês os nossos agradecimentos por estarem conosco em mais um momento tão importante para a formação, o encontro com as professoras das duas oficinas de número 2, do módulo de aprofundamento, que é referente ao módulo 2. Dizer para vocês também que já é do conhecimento de todos a atualização da plataforma Freire, dos currículos na plataforma Freire, foi uma solicitação da CAPES. Então, aqueles que ainda não conseguiram, por favor, façam as suas atualizações, o prazo vai até o dia 17. Aqueles cursistas que estão com dificuldade, que não conseguiram avançar na utilização do sistema, o sistema está apresentando erro, você não consegue atualizar o seu currículo, por favor, informe o seu mediador, se for possível, mande um print para que nós façamos os encaminhamentos necessários e possamos informar a CAPES do ocorrido. Então, se você está com essa dificuldade, não esqueça de informar o seu mediador pedagógico, tá? Agradecemos a todos vocês que estão empenhados nesta atualização, nesta demanda, que foi uma solicitação da plataforma da CAPES, a fim de verificar e acompanhar o andamento da oferta do GEPEM, das matrículas, dos cursistas que estão participando desta formação. Então, nós, desde já, agradecemos a todos vocês por estarem respondendo a esta demanda. Então, obrigada, boa noite, tenham todos e todas um bom descanso. Um abraço. Tchau.